Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, a gente vai ler do versículo 1 até o 13. Irmãos, quando a gente lê uma carta, a gente precisa trazer essa leitura como se essa carta, como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo não somente aos coríntios, mas a essa congregação, as nossas vidas, individualmente e para a igreja, no coletivo. Então, quando a gente for ler, é como se a gente estivesse recebendo a carta de Paulo nas nossas vidas. E o Senhor, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras que estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na tua presença. E a tua palavra, Senhor, que ela é viva, eficaz, possa chegar ao nosso coração nessa hora, Senhor, para nos transformar, para nos guiar, para nos fazer mais parecidos com Cristo. E esse, Senhor, deve ser o nosso alvo. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai. E nós queremos te agradar, nós queremos te servir, nós queremos te obedecer, nós queremos ser guiados pelo Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, com cada um de nós. Precisamos te ouvir, Senhor. Senhor, nós não somos capazes de compreender, muitas vezes, a tua palavra, mas o Espírito Santo nos faz entender todas as coisas. Por isso, Senhor, venha trazer compreensão ao meu coração, para poder entender a tua palavra e obedecê-la. Venha trazer compreensão da tua palavra a cada irmão que está aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Para que a gente possa ser guiado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem sentar. Aqui no primeiro versículo, irmão,
está falando sobre... Vamos ler novamente aqui o primeiro versículo. Diz assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Eu vou ler o 2 aqui também. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que significa isso, irmãos? O mar representa a libertação. Moisés, ele foi um tipo de libertador. E ali todos tiveram a experiência de sair da escravidão do Egito, e Deus abriu o mar e eles passaram pelo mar. A nuvem está falando a respeito de proteção, porque à medida que eles seguiam no deserto, o Senhor protegia eles do sol durante o dia, né? E também através dessa nuvem o povo era guiado. Então o Senhor ele guiava o povo e protegia do sol. E à noite tinha uma coluna de fogo. Porque imagina, a gente tá frio aqui, né? Agora imagine no deserto o frio que faz à noite. Mas o Senhor, ele protegia o povo. Ele aquecia o povo durante a noite com uma coluna de fogo. Então, o que significa isso? Ser batizado em Moisés, como diz aqui. Significa que as experiências que eles tiveram com Moisés foram maravilhosas. A libertação do Egito, né? Passar pelo mar. Imagine isso, irmãos. Passar no meio do mar. Eu não sei quantos quilômetros, eu não vi sobre isso. Mas imagine você passar no meio do mar. Que experiência. Imagine você avançar no deserto e ver uma nuvem te protegendo do sol. Imagine uma coluna de fogo, né, protegendo do frio à noite. Que maravilha é essa, né? Então isso significa ser batizado. Então eles passaram por essas experiências. Agora no versículo 3 e 4, vamos ler. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Eu não li aqui o 3, né? E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Aqui está falando de provisão física. Então Deus ele transformou águas amargas em águas doces, para que eles pudessem beber, provisão física. Então o Senhor enviava o maná dos céus, provisão física, e provisão espiritual também. Porque as experiências, os mandamentos que o Senhor entregava para eles, era para que eles pudessem viver com o Senhor sem murmurar, sem reclamar. Porque somente a experiência do mar ser aberto, eles saírem da escravidão do Egito e passarem para ter uma liberdade em Deus, isso já era motivo para eles não murmurar e acreditar no Senhor. Acreditar que o Senhor ia prover, acreditar que o Senhor ia estar com eles em todos os momentos. Então essas foram as experiências que eles tiveram. No versículo 5 e 6, diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, diante de tantas experiências com o Senhor, eles ainda fizeram coisas más. Eles tiveram grandes experiências com o Senhor, mas o coração deles ainda estava no Egito. O batismo ali no mar representa o quê? Poderia representar uma conversão na vida deles. Mas eles passaram pelo mar. A nuvem acompanhava eles. A coluna de fogo. Mas mesmo assim, eles não se converteram ao Senhor. E eles desejavam voltar para o Egito. Imagine isso, irmãos. É algo muito sério. Está falando aqui que o Senhor não se agradou da maior parte deles.
e eles foram prostrados no deserto. Dizem que eles poderiam passar o deserto em 40 dias, né? Ficaram 40 anos. Porque sempre eles voltavam atrás e olhavam para o Egito. E a vontade do Senhor é que eles avançassem. Mas eles não fizeram isso. Agora o 6 fala: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então o Senhor traz o exemplo dos hebreus atravessando o deserto, para que a gente não faça igual. Quantos aqui já tiveram experiências com o Senhor? Em sua conversão, em sua história de vida? Então nós não podemos fazer como eles fizeram. A gente precisa sempre lembrar que o Senhor já abriu o mar para a gente. Glória a Deus. Porque a gente passou pelo batismo em Cristo. Então nós saímos da escravidão, do pecado, e passamos numa novidade de vida em Cristo. Esse é o nosso batismo. Louvado seja Deus. Então isso faz com que a gente avance para a terra prometida. E a nossa terra prometida é o céu com o Senhor. Glória a Deus. É o reino de Deus. Graças a Deus. Então o Senhor tem isso pra gente. Mas o Senhor quer que a gente avance no deserto. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, às provações, o Senhor quer que a gente avance. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. No 7, diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Que sério, né, irmãos? Aquele momento lá que o Senhor chamou Moisés para receber os 10 mandamentos, 40 dias, o povo, ao invés de esperar a volta de Moisés com os 10 mandamentos, o que o povo fez? Fez um bezerro de ouro. Então houve uma precipitação, a idolatria. Então eles fizeram de acordo com o que eles achavam que estava certo. Mas faltou confiança. Deus deu a direção. Moisés falou: eu vou para receber do Senhor, porque Ele está me chamando, e logo voltarei. Mas o que eles fizeram? Eles foram precipitados. Faltou confiança para eles. Eles não confiaram na palavra do Senhor. Mesmo com tantas experiências, sabendo que o Senhor estava com eles, eles não esperaram. E foram idólatras, adoraram o bezerro de ouro. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. No 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então houve pecado e murmuração. Pecado e murmuração, ao invés de consagração e gratidão. Eles não teriam motivo de marchar dando glória, dando graças a Deus. Senhor, o Senhor abriu o mar. O Senhor nos acompanha com uma nuvem, nos protegendo do calor, guiando o povo no deserto. E a palavra fala que a nuvem, ela ia, o povo ia junto. Na hora que a nuvem parava, o povo parava. Então assim o Senhor ia conduzindo, ia direcionando o povo. Louvado seja Deus. Então esse povo, ele tinha tudo para ser um povo grato. Mas foi um povo idólatra. Foi um povo que murmurou, que ficava reclamando com Moisés. Vamos voltar para o Egito porque lá tinha cebola, tinha alho, tinha pepino. Misericórdia. E o Senhor mandava codornizes. Eu vou mandar até sair pelas narinas, o Senhor falou. E o povo reclamava, o povo murmurava. Misericórdia. Que a gente não venha ser assim. Agora, irmãos, no versículo 11, diz assim:
Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Esse versículo 11 é lindo, irmãos, porque eu estava pensando a respeito de tudo que foi escrito, como figuras para aviso para a igreja. Está falando aqui do fim dos séculos. Porque o Senhor ele poderia ter registrado só apenas a respeito da vida de Jesus, a respeito da salvação. Isso já seria uma grande bênção para a gente. Nós poderíamos ter a fé em Deus somente através do registro a respeito da salvação em Cristo. Mas tudo que está escrito aqui, Deus registrou para o nosso benefício, né? Para que a gente não venha fazer da forma como eles fizeram. Existem os exemplos positivos da palavra, que a gente precisa fazer igual, e existe também os registros de coisas negativas a respeito do que os servos do Senhor fizeram. Deus não escondeu o pecado, nem de Davi, homem segundo o coração de Deus. Para quê? Para que a gente possa viver de forma diferente em relação aos pecados, para que a gente possa viver em santidade. Não é lindo isso, irmãos? A palavra do Senhor sendo revelada para a gente, porque o Senhor ele se importa com a gente. Em cada detalhe. Em cada detalhe, irmãos. O Senhor ele dá a estratégia para a gente caminhar. O Senhor ele mostra as coisas que estão acontecendo como aviso. Ó, está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. O Senhor não precisava falar isso. Mas pelo amor, o amor à igreja, o Senhor deixou tudo detalhado. Ó, aconteceu isso. Vai lá na palavra. Realmente, Senhor, aconteceu e está se cumprindo a palavra. A sua volta está próxima. O Senhor fala da revelação do iníquo, do anticristo. O Senhor não precisava falar, mas por amor à igreja o Senhor falou, ó, isso vai acontecer. O homem da iniquidade vai se revelar. O Senhor ele fala a respeito da marca da besta, para que a gente possa estar preparado. Em cada detalhe o Senhor deixa bem explicado como que as coisas vão acontecer, por amor à igreja. E podemos glorificar o nome do Senhor. Então, Deus não é Deus de confusão. Deus, ele deixou a palavra para que a gente possa estar alerta, para que a gente possa estar vigilante e que a gente não venha errar como o povo israelita errou. E a palavra fala que houve um espírito diferente em Josué e Caleb e eles conquistaram a terra prometida. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Glória a Deus. O Senhor quer que a gente conquiste. Na verdade já foi conquistado na cruz do Calvário. Jesus conquistou a salvação para a gente. O que precisamos fazer é apenas confiar no Senhor. Pedir, Senhor, mostra, Senhor, a sua nuvem. E nós não queremos andar sem a tua nuvem, sem a tua direção. Nós não queremos andar sozinhos. Nós precisamos que o Senhor nos acompanhe com a coluna de fogo. Glória a Deus. Porque representa também o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Nós não podemos caminhar rumo à terra prometida sem o Espírito do Senhor. A palavra de Deus fala, aquele que não tem o Espírito do Senhor, esse não conhece o Senhor, esse não pertence ao Senhor. Então nós precisamos ter a direção do Espírito Santo e Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar. E nós vamos saber agir no momento certo. Nós vamos saber parar no momento certo. Porque muitas vezes a nuvem parava e o povo ficava ao lado. É momento de acampar. É momento de parar e esperar o momento em que a nuvem vai seguir. E a gente vai seguir junto com a nuvem. E o Senhor guiava o seu povo dessa forma. Que graça maravilhosa, né, irmãos? Que graça maravilhosa o Senhor. Ele não apenas libertou o povo da escravidão, mas Ele conduziu o povo à terra prometida. Mas, infelizmente, como diz aqui no versículo 5,
Por isso foram, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Mas essa não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor seria salvar a todos. Que a gente venha ter o mesmo coração de Josué e Caleb, rumo à terra prometida. Amém, irmãos? Vai ter luta no deserto? Vai ter. Vai ter provação, vai ter dificuldade, mas nós vamos avançar em nome do Senhor Jesus, pois essa é a vontade do Senhor. No versículo 12 está falando: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então precisamos estar vigilantes. Precisamos estar vigilantes. E o cuidado de sermos bíblicos e cristãos. Porque assim como o Senhor se revelou ao povo hebreu, que estava ali no deserto, de várias formas o Senhor se revelou. Glória a Deus, irmãos, o Senhor se revelou a gente. Nós queremos de fato ser igreja bíblica e cristã. Nós queremos ser cristãos parecidos com Cristo. Nós queremos ser bíblicos, mas precisamos vigiar, como está falando aqui. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então precisamos estar vigilantes para nos mantermos, para vigiarmos e nos mantermos bíblicos e cristãos na simplicidade do Evangelho, pois Deus não é Deus de confusão. A simplicidade do Evangelho, nós queremos buscar isso. Amém, irmãos? E no versículo 13 diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós estamos em dias maus. São dias difíceis mesmo. Muitas vezes a gente não sabe lidar com essa situação. E às vezes há dúvida no nosso coração. Mas a palavra de Deus fala: o justo viverá pela fé. Esse é o tempo de viver pela fé. Porque se não vivermos pela fé, nós vamos ficar trancados dentro de casa. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor, Ele quer que a gente avance, combata o bom combate. O Senhor, Ele quer, porque Ele vai dar o escape. E Ele não vai permitir que tentação venha acima das nossas forças, provações. Porque Ele sempre nos deu escape. Até mesmo antes da nossa conversão. Não é mesmo? Ele sempre cuidou de nós. Quanto mais agora que somos filhos. E às vezes a gente esquece, irmãos, da nossa conversão, de onde o Senhor nos tirou, né? E a gente esquece o quanto o Senhor já nos abençoou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor nos reuniu, nós estamos aqui, glória a Deus, com saúde, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se nós dependêssemos do conselho humano, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos talvez fazendo por videoconferência. É claro que existem os irmãos que não podem estar aqui, estão acompanhando por videoconferência. Glória a Deus por isso. Deus abençoe os irmãos. Mas glória a Deus, estamos aqui reunidos. E é maravilhoso, irmãos. Nós não podemos perder isso, porque é o mandamento do Senhor. Não deixai a vossa congregação como é costume de alguns. Ainda mais como o dia se aproxima, né? O dia do Senhor se aproxima. Então, o Senhor, Ele quer que a gente seja guiado pelo Espírito Santo, assim como a coluna de fogo acompanhava o povo no deserto. Que o Espírito Santo venha nos guiar, porque existem desafios pela frente, decisões que a gente precisa tomar. Eu tomei na minha vida algumas decisões precipitadas. E até hoje eu pago por isso. Mas tudo serve de experiência e amadurecimento. Mas o Senhor, Ele quer nos guiar.
Ele quer que a gente medite na palavra para que a gente não tome nenhuma decisão precipitada. E hoje eu vejo, se eu tivesse meditado na palavra naquela época, eu não teria tomado essas decisões. Então, o Senhor, ele vai mostrando, isso é o amor do Senhor. E ele fala ao nosso coração, tá vendo? Você lembra daquela palavra? Se você tivesse obedecido, você não passaria por isso. E aí, as suas atitudes daqui para frente vai ser diferente. Então a gente não deve murmurar. A gente não deve murmurar quando acontece algo que não é da nossa vontade, nossa vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Tudo coopera. Até mesmo as nossas decisões erradas. O Senhor, ele faz cooperar para o nosso crescimento espiritual, para a nossa consagração, santidade, santificação. E o Senhor, ele quer que a gente atravesse o deserto, não murmurando, não reclamando, não nos prostrando, Glória a Deus. mas avançando. Sempre lembrando que no deserto sozinho a gente não consegue. Mas o Senhor, ele dá clareza. Ele dá clareza para que a gente possa avançar. Ele dá clareza para que a gente possa falar, não, vamos esperar a ordem do Senhor. Esse não é o momento. Então que a gente venha caminhar dessa forma. O Senhor nos dando clareza a respeito da palavra. Porque tudo está aqui. Tudo está aqui. Como eu disse, o Senhor poderia ter apenas escrito o livro de João, por exemplo. Ali já seria uma grande revelação da bênção do Senhor sobre a igreja, sobre o amor de Deus. Né? Mas o Senhor, ele escreveu tudo isso aqui. Os 39 livros do Velho Testamento, 27 do Novo, né? Glória a Deus. Para nosso benefício, irmãos. Nós estamos aqui, a palavra está sendo aberta para que a gente possa usufruir. Isso é lindo demais, é maravilhoso. Não é verdade? Quantos não conhecem a palavra no mundo? 7 bilhões, ou quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Existem 980 milhões de cristãos. Mas desses 980 milhões de cristãos, nem todos eles têm a revelação da palavra. Nem todos eles têm a palavra aberta para que a gente possa usufruir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, irmãos? Vamos aplaudir de todo o seu coração, porque é um privilégio grande, irmão, de estarmos aqui na presença do Senhor e a palavra dele nos guiar. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra que nos guia, isso é maravilhoso. A cada momento, a cada culto, a cada estudo, no dia a dia, é um privilégio, é um privilégio. Se a gente atentar à palavra, à simplicidade da palavra, isso é o suficiente para a gente caminhar com sabedoria, com muita sabedoria, vinda do Senhor, porque nós não temos sabedoria. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá sabedoria. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor nesse momento. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Está frio, mas vamos aquecer, irmãos, no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós não venhamos ser
com a palavra, para a glória do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Santo, santo.